Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. São 13 horas e 45 minutos e temos notícias muito interessantes sobre o fim do mundo. Ou pelo menos o fim do mundo capitalista, né? A gente terminou de almoçar, a gente almoça cedo. E aí, o que eu faço depois do almoço? Vou estudar. Normalmente é o tempo que eu tiro para estudar. Depois do almoço, é o horário preferido que eu uso para estudar. E, enfim, estava de boa na lagoa, né, estudando. E uma pessoa do canal me manda uma mensagem. Logo em seguida, questão de 5 minutos depois, um mutual meu do X também manda uma mensagem. Eram mensagens diferentes, mas mutuamente elas se completavam. A primeira contava uma história simples. O Federal Reserve fez um leilão de título da dívida pública americana. Sabe aquele que os Estados Unidos já tem 37 trilhões deles? Então, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fez um leilão de títulos da dívida pública. 50 bilhões. É dinheiro demais, mas é o que eles são acostumados a fazer. Sabe quantos compradores apareceram? Nenhum. Não apareceu um único comprador. E aí o próprio Tesouro comprou a dívida. Bom, isso é o mais importante e definitivo passo para a hiperinflação. No caso, hiperestagflação. Que não é só a hiperinflação que vai acontecer. É uma recessão de proporções cataclísmicas. Eu ainda estava digerindo isso, aí leio a segunda mensagem, que diz respeito ao Japão. Basicamente não era uma mensagem, era um texto, que já tinha dito aquilo que eu falei, inclusive agora há pouco. Que o Japão, bom, ele basicamente quebrou. Eu fiz um vídeo de 10 minutos com recortes, e um desses recortes falava exatamente sobre o Japão. Certo que essa semana o Japão tinha que tomar uma decisão que ia mudar para sempre a história do país. A dívida pública japonesa é a segunda mais alta do mundo, proporcional, né? Ela é enorme. Em termos absolutos, ela só perde para a dívida pública dos Estados Unidos, que não tem como superar dos Estados Unidos, né? Enfim, o que está acontecendo é que finalmente as pessoas chegaram à conclusão de que a dívida do Japão, tal qual a dívida dos Estados Unidos, não pode ser paga. E aí entra aquele lance que eu sempre falo do Michael Woodson, um dos papas da teoria monetária moderna, que diz que uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Isso parece até um daqueles aforismos, né, de Parmênides. Eu lecionei filosofia por muitos e muitos anos. Qualquer um que estudou em escola particular, ou até teve um bom professor na escola pública, deve ter lido sobre Parmênides. Ele escrevia esse tipo de aforismo. Uma dívida que não pode ser paga, não será paga. E isso parece muito autoevidente, mas nós vivemos num tempo, num momento da história, em que o óbvio precisa ser dito, cara. E as pessoas se surpreendem quando o óbvio é dito. Certo? E aí ele se torna uma coisa libertadora. Inclusive, se vocês me permitem uma ligeira mudança de assunto, rapidinho, eu estava vendo um vídeo interessante que uma moça recomendava para outras mulheres como critério para escolher alguém com quem ficar, né? Falou, cara, tem em consideração... Ah lá, ó. A princesa tá correndo que nem uma doida, deve ter visto alguma coisa. Não sei se vocês viram ela passando ali. Tenham como critério uma pergunta que vocês têm que se fazer. Provavelmente, a grande chance da pessoa que você escolher é a que vai estar do seu lado no leito de morte dos seus pais. Essa pessoa tem paciência? Essa pessoa tem humanidade? Essa pessoa tem disponibilidade? É isso. Realmente, essa é uma pergunta importante para ser feita. Né? E a resposta às vezes é óbvia e às vezes as pessoas não querem enxergar. Então eu comentei sobre isso, tanto para falar esse cara sou eu,
Eu tenho que fazer uma propaganda básica, porque basicamente não é nem que eu seja uma pessoa tão boa assim não. É o transtorninho. Eu consigo ficar 6 horas parado, olhando um ponto fixo imaginário. Então, as pessoas que têm transtorno de espectro autista têm uma série de problemas. Não recomendo não. Mas elas são leais. Nem que seja por hábito. Certo, elas são leais. Enfim, voltando ao nosso assunto. Ficou óbvio, né? Aquela questão discutida pelo Michael Woodson, segundo o qual uma dívida que não pode ser paga não será paga. E finalmente, muita gente já está acordando, né, para a dívida norte-americana, isso é evidente, porque senão tinha aparecido pelo menos um comprador de título da dívida pública norte-americana, e nós até explicamos por que isso acontece. Porque a taxa de juro é mais baixa do que a inflação presumida. Se não bastasse isso, o dólar já perdeu 10% do valor só esse ano. Então, além de você ter uma inflação presumida que pode chegar facilmente a 6% ao ano, você tem uma desvalorização de 10% no ano, desde que o Trump assumiu. Então, você pega 100 para receber 84, depois você pega 84, tira mais 16%, dá o quê? Uns 72? Tira mais 16%, dá o quê? 61? Tira mais 16%, dá o quê? 51? Tira mais 16%, dá 42? Tira mais 16%. Então, quando chegar a 10 anos, você pegou, né, você está emprestando 100 para receber 30 depois de 10 anos. Não vale a pena. Mesmo considerando que você vai receber um juro. Esse juro sequer vai compensar a soma de inflação mais desvalorização dos dólares. Então, e essa é uma questão óbvia, nem precisava de você levar em consideração a dívida que não pode ser paga e que, portanto, não será paga. Os rendimentos simplesmente estão declinantes. Então, de fato, por mais que você seja louco, maluco, não compensa comprar título da dívida pública norte-americana, T-Bond. E por conta disso, se não compensa comprar, se está óbvio que não compensa comprar, e ainda tem aquela questão que nós falamos, né? De que, bom, é uma dívida que não vai ser paga. Por que você vai emprestar dinheiro para quem não vai te pagar? Tipo, nunca. Então, fizeram um leilão de 50 bilhões e simplesmente não apareceu ninguém. Ao mesmo tempo, como nós dissemos, outra coisa dramática no Japão. A evidência clara de que o país quebrou. Simples assim. Não é que ele vai quebrar, ele está quebrado. O Japão está quebrado. E por que que isso impacta a dívida pública norte-americana? Por que que isso impacta não só o Japão, mas impacta mais ainda os Estados Unidos da América? Deixa eu explicar para vocês. Muita gente usava, até ontem, o iene, a moeda japonesa, para fazer uma coisinha chamada carry trade. O que é carry trade? Você pega empréstimo numa moeda aqui, né? Você pega um empréstimo numa moeda que te cobra muito pouco juro, te cobra um juro muito baixo. Era o caso do iene. Eles cobravam um juro muito baixo, de 1% ao ano. E aí o que você faz? Você transforma essa moeda em outra moeda e investe essa segunda moeda. Depois você volta para o Japão com o dinheiro e transforma o dinheiro em dólar. Tipo, você pega 1 bilhão de ienes. Pode parecer muito, mas não é tanta coisa assim não. Você pega 1 bilhão de ienes, né, emprestado, se comprometendo a pagar 1% de juros depois de um ano. Então você vai pagar 1 bilhão e 10 milhões de ienes depois de um ano. Compensa, porque você pega esse bilhão de ienes, troca por outra moeda, digamos real, aplica em título da dívida pública brasileira. O real é a moeda que está valorizando, certo? A dívida pública brasileira é uma desgraça de proporções épicas, né? Vamos lembrar rapidamente como o Fernando Henrique Cardoso fez ela. Ele pegou títulos podres de banco, para não deixar os bancos quebrados, colocou o país para quebrar. Assumiu o título podre de banco, que pagava um juro imenso, como dívida nacional. E ficou com essa dívida. Certo? A dívida que era dos bancos, passou a ser paga pelo público, com juros altíssimos. Foi assim que o Brasil fez a dívida pública.
Não foi porque gastou mais do que arrecadou, não. Foi porque Fernando Henrique Cardoso, do extinto PSDB de São Paulo, ele assumiu como pública uma dívida que era privada dos bancos e que cobrava juros vergonhosos, imensos, enormes. Então todos nós brasileiros pagamos pelos lucros que os bancos vêm tendo há muitos anos, certo? Há 30 anos quase, graças a Fernando Henrique Cardoso, neoliberal de direita, certo? Por causa disso. Enfim, compensa você comprar título da dívida pública brasileira, porque esfolando o povo brasileiro, ela paga juros muito altos. E como o real foi a quarta moeda do planeta Terra que mais se valorizou em relação ao dólar desde o início da era Trump, então, cara, você ganha muito dinheiro. Você pega dinheiro em iene japonês, paga um juro baixíssimo, transforma o iene japonês em real brasileiro, especula com o real brasileiro, ganha uma montanha de dinheiro, transforma esse dinheiro em dólares e chega no Japão, transforma os dólares em iene japonês. Mas é como você pega 1 bilhão para pagar 1 bilhão e 10 milhões e você fatura 1 bilhão e 300 milhões. Então 300 milhões foi lucro sem você ter que trabalhar, cara. Sem você ter que fazer nada. Certo? Só esfoliar o povo brasileiro. Só expropriar o povo brasileiro. Então o carry trade é um mecanismo muito utilizado por muita gente no mercado financeiro. Mas mais do que isso, como o Japão comprou mais de $1 trilhão da dívida pública norte-americana, o Japão tem o que fazer. Como assim tem o que fazer? Nós sabemos que o problema japonês é que ninguém mais quer emprestar para o Japão. A não ser que o Japão pague parte, pelo menos, do principal da dívida, ou pague juros mais altos. Para o Japão pagar o principal da dívida, bom, ele vai ter que imprimir dinheiro. Porque se ele tivesse esse dinheiro, ele não tinha que pedir emprestado. Então ele vai ter que imprimir dinheiro, isso vai gerar inflação. Então a inflação é ruim, não precisamos dizer porquê, né? Vai gerar inflação na economia japonesa. Então a opção número 1 é o Japão inflacionar a própria moeda. O que vai quebrar todo mundo que fez carry trade, evidentemente, né? Enfim. Mas, enfim, existe outra opção, que é o Japão aumentar os juros. Se o Japão aumentar os juros, o Japão vai quebrar a própria economia. Porque aí vai faltar crédito. Crédito pessoal, crédito empresarial. Sabe, vai prejudicar muito a economia japonesa. De todo jeito, a economia japonesa vai ser fortemente prejudicada. A decisão que o Banco do Japão, que é o Banco Central japonês, tem que tomar é simples. Vai aumentar o juro, pedir mais dinheiro emprestado e, portanto, aumentar a dívida, ou vai simplesmente imprimir dinheiro e pagar parte dessa dívida, que vai gerar inflação. Não sei de verdade, eu não vou brincar de futurologista, de futurólogo, mas uma dessas duas decisões o Japão vai ter que tomar. Só que ele tem uma espécie de terceira decisão. Terceira opção. Qual que é a terceira opção? Simplesmente vender ativos, como, por exemplo, título da dívida pública americana. O Japão tem $1 trilhão e 200 bilhões em título da dívida pública americana. O título da dívida pública americana está perto de derreter, o que vai fazer com que o dinheiro japonês também derreta. Qual que é uma solução para você escapar desse derretimento? Para você não ser pego por ele, vender os títulos da dívida pública norte-americana antes que os outros o vendam. Certo? Então você vende o título da dívida pública norte-americana antes que outros países o vendam, e com isso você reduz o endividamento, porque você pega esse $1 trilhão e 200 bilhões e simplesmente paga parte da dívida que o Japão tem. Lembra que uma das soluções para o Japão é diminuir a dívida? O Japão tem uma dívida de $7 trilhões. Se ele vende $1 trilhão e 200 bilhões da dívida pública norte-americana, essa dívida cai para $5 trilhões e 800 bilhões. Ainda é muito, mas é bem menos que 7. E com a dívida menor, o Japão pode exigir juros mais baixos. Não, eu tenho
pego dinheiro emprestado de vocês, mas eu pago o juro menor, porque a nossa dívida diminuiu. Só que se fizer isso, e o Japão vai acabar tendo que fazer isso, porque o Japão vai ter que escolher, cara. Ou salva a própria economia, ou salva a economia do país que jogou 2 bombas atômicas neles. Qual vocês acham que vai ser a decisão que o Japão vai tomar? Salvar a própria economia, a própria gente, o próprio povo, ou salvar a economia do país que lançou 2 bombas atômicas em cima deles? Olha, eu não sei, né? Se fosse eu não teria nem dúvida. Se fosse você, provavelmente você também não teria dúvida. Mas nem sou eu, nem é você que vai tomar essa decisão. Vão ser os japoneses. De toda forma, considerando que o governo japonês está putaço com os Estados Unidos, entre outras coisas, pela humilhação que o Donald Trump fez a comissão japonesa passar quando eles foram visitar os Estados Unidos, considerando que o Japão está se aproximando da China e da Coreia, olha, cara, eu acho que a decisão japonesa está mais ou menos óbvia. Certa decisão que o Japão vai tomar está mais ou menos óbvia. Isso para os Estados Unidos é péssimo. Porque ninguém está querendo comprar título da dívida pública norte-americana. Imagina se o Japão colocar 1 trilhão e 200 bilhões de títulos numa dívida que ninguém quer comprar no mercado. Quer dizer, vai ter excesso de um título de dívida que ninguém quer comprar. Quer dizer, aí que o povo não vai querer comprar mesmo. E o que os Estados Unidos vai fazer para pagar o déficit fiscal? Que é de 2 trilhões de dólares. Ele não diminuiu 1 centavo, pelo contrário, ele aumentou. Desde que o Trump assumiu, desde que ele inventou o tal DOGE, fizeram o maior auê, a dívida pública norte-americana não diminuiu. Reitero, ela aumentou. Certo? A dívida pública norte-americana cresceu, cara. Ela cresceu, ela não diminuiu, ela cresceu. Aí, evidentemente, nós temos um problema. Um grande problema. Porque os Estados Unidos têm cerca de, já ouvi números como 6 trilhões, 9 trilhões de dólares em dívida para pagar esse ano. E nós já estamos praticamente em junho. Quer dizer, falta 7 meses para o ano terminar, e os Estados Unidos têm 9 trilhões de dólares para pagar. Se eles não têm, eles não conseguiram 50 bilhões emprestados, como é que eles vão conseguir 9 trilhões? Quer dizer, os Estados Unidos teriam 2 opções. Pagam essa dívida, só que eles não têm reserva. Eles nunca fizeram reserva, eles confiavam tanto no fato que o dólar é a moeda de reserva, que o dólar é quase como se fosse ouro, que eles nunca tomaram cuidado de fazer reserva em ouro, prata, moedas estrangeiras. O Japão tem reserva, tem muito ouro, tem muitos dólares, tem muita moeda estrangeira. O Japão pode vender. Inclusive é uma das soluções que nós inventamos. Mas os Estados Unidos não têm reserva. Correto? Não tem reserva. E ninguém está querendo comprar os títulos da dívida pública norte-americana. Acabamos de ver a notícia. Tentaram vender 50 bilhões e não venderam um único centavo. Quem não conseguiu refinanciar 50 bilhões, honestamente, vai conseguir refinanciar 9 trilhões? A resposta está mais ou menos óbvia, né? E aí o que eles vão fazer? Se não dá para simplesmente pegar dinheiro emprestado para pagar o juro da dívida, que é uma loucura, que já é uma completa insanidade. Bom, uma coisa que eles podem fazer é imprimir mais dinheiro. Isso se chama quantitative easing. Só que se eles imprimirem mais dinheiro, isso vai gerar uma inflação brutal. Ou, no caso dos Estados Unidos, uma hiperinflação. Como é uma sociedade que está a milímetros da recessão, qual que é o nome que se dá à soma de inflação com recessão? Estagflação. Só que nós não estamos falando de uma inflação. Nós estamos falando de uma hiperinflação. Então vai ser uma hiperestagflação. Vai ser um desastre muito maior do que o que aconteceu em 1929. Mas muito maior. Por que muito maior? Vamos explicar isso de novo, rapidamente. Só para ficar claro, por que a coisa agora está muito pior do que em 1929. Em 1929, quando estourou a crise, os Estados Unidos eram governados por um cidadão chamado Herbert Hoover, que foi o terceiro dos 3 patetas republicanos. Neoliberais, que acreditavam no livre mercado, que o Estado não devia interferir na economia, que o Estado não deveria ter dívida,
não deveria ter déficit fiscal, as mesmas bobagens que o Trump acredita. Mesmíssima bobagem. Esse trio foi formado por Ryan Herting, né? Ryan Herting, Calvin Coolidge e o supracitado Herbert Hoover. Eles fizeram uma gestão desastrosa na economia com essas bobagens neoliberais, mas em compensação, eles entregaram os Estados Unidos da América com superávit fiscal. Hoje o déficit é de 40% da arrecadação, 7% do PIB, mas eles entregaram com superávit fiscal, como eu disse, hoje é déficit. Entregaram os Estados Unidos sem dívida interna, hoje ele é de 37 trilhões de dólares, e entregaram os Estados Unidos sem dívida externa, hoje ele é de 28 trilhões de dólares, pelo menos. Era 28 trilhões de dólares 3 anos atrás, agora é capaz de já ser 30 trilhões de dólares. Correto? Então eles entregaram um país com as contas em dia, limpinho, com o cofre abarrotado de dinheiro. Foi por isso que, usando apenas o cérebro, o Franklin Delano Roosevelt conseguiu consertar a economia dos Estados Unidos. Ele tinha dinheiro em caixa, o tesouro estava abarrotado de dinheiro, agora o tesouro está sem dinheiro, certo? A inflação estava muito baixa, e agora a inflação está muito alta. Então, foi basicamente pegar a montanha de dinheiro que os idiotas republicanos tinham acumulado, investir na própria economia, fortalecer sindicato, emprestar dinheiro para empresas produtivas e recuperar, sanitizar a economia dos Estados Unidos. Certo? Então, deu bom, cara. Só que hoje, nenhuma dessas condições positivas existem mais. Nenhuma delas existe mais. Nenhuma. Como assim nenhuma? Nenhuma. Não há superávit, pelo contrário, há déficit. Os cofres do tesouro estão vazios. A dívida é enorme. E se já não bastasse, os Estados Unidos na época era a segunda potência industrial do mundo, em ascensão. Hoje, eles são provavelmente a terceira potência industrial do mundo, mas em forte declínio. Certo, os Estados Unidos é uma grande nação exportadora. Hoje são de longe a nação mais importadora do mundo. O déficit comercial dos Estados Unidos supera $1 trilhão. E eles simplesmente não têm dinheiro em caixa para bancar essas importações. Eles não têm reserva financeira. Nenhuma. Quer dizer, nenhuma das condições favoráveis que o Franklin Delano Roosevelt tinha e que permitiu a ele salvar a economia dos Estados Unidos existem hoje. Na verdade, é exatamente o contrário. Todas as condições são desfavoráveis. Certo? Todas as condições são desfavoráveis. A coisa está muito ruim para os Estados Unidos, mas péssima. E agora vem essa do Japão, né? O Japão provavelmente, para se salvar, vai ter que sacrificar os Estados Unidos. Não creio que o primeiro-ministro japonês vai sofrer muito com isso, considerando a humilhação que o Trump fez a delegação japonesa passar. Então eu acredito que ninguém no Japão vai sofrer por ter que sacrificar os Estados Unidos da América para tentar se salvar. É o ruim de você só fazer inimizade onde você passa. Não é uma ideia boa, certo? Deixa bons rastros, você nunca sabe quando vai ter que voltar a passar por aquela estrada. É quase um conselho caipira. Não deixa rastro ruim não, porque você ainda pode ter que percorrer novamente aquela estrada. Então o que o Trump fez? Agressivo, estúpido, violento, debochado, humilhou os japoneses. Então agora os Estados Unidos precisam desesperadamente do Japão. E eu duvido muito, honestamente, que o Japão vá socorrê-los. Na verdade, o único que poderia socorrê-los não pode entrar nos Estados Unidos, né? Deus. Porque Deus, Jesus, ele era palestino. E os palestinos não podem migrar para os Estados Unidos, né? Ele não teria um green card, não seria bem-vindo nos Estados Unidos. Que além de ser palestino, era uma família pobre, né? Carpinteiro e tal. Não sei se seria bem aceito nos Estados Unidos, não. Dificilmente. O único que poderia salvar os Estados Unidos seria o próprio Jesus Cristo. E a lei norte-americana,
as autoridades norte-americanas, acho que não permitem, né, que palestinos imigrem para os Estados Unidos. Pois é isso. Prepara o coração de vocês. Eu não sei como é que a Globo vai dar essa notícia, porque ela não está falando nada sobre isso, né? Para ela, para a Globo, o único problema que existe é o Brasil, é o Lula e é o PT. Não sei como é que os web trabalhistas, com os web nacionalistas, com os web comunistas, com os verdistas zongueiros, não sei como eles vão dar essa notícia. Porque a impressão que eles passam é que a única coisa de ruim que existe no mundo é o Lula e o PT. Então, como é que eles vão falar para explicar que os Estados Unidos, como é que eles vão fazer para explicar que os Estados Unidos quebraram? Mas como assim quebrou? Nós nunca recebemos nenhum sinal? Não receberam nenhum sinal, não. A gente estava tentando proteger o valor das criptomoedas, do Bitcoin, a bolsa, né? Os políticos de direita, tentando proteger os Estados Unidos. Então, tentando proteger eles mesmos. E aí não tiveram prazo para avisar todas as pessoas do que está para acontecer. Do que está a milímetros de acontecer, do que está a dias de acontecer. Não digo que vai ser todo mundo pego de surpresa, né? Quem nos segue já está esperando isso, aliás, há tempo demais. Já está esperando isso há muito tempo. Né? Quem nos segue já sabe. Mas muita gente, milhões, serão pegos de surpresa. E aí o que eles vão fazer? Tomara que haja uma sensatez que eles nunca tiveram, né? Porque da outra vez que houve um crash enorme na Bolsa de Nova York, pessoas pularam de prédios. E o ser humano, né? Ele adora repetir as tragédias, porque não aprende nada com a história. O que vai acontecer agora? O japonês que deu a notícia que os Estados Unidos basicamente quebraram, ninguém quis comprar. Japonês não, né? Americano descendente de japonês. Que basicamente ninguém quis comprar a utilidade da dívida pública deles, recomendou Bitcoin. Cara, é desonesto. Porque o Bitcoin é uma especulação, certo? Ele não é um ativo. Ele é uma especulação para onde você foge quando está tudo certo. Quando começa a dar tudo errado, você vai tentar transformar o que você tiver em mãos em dinheiro para evitar quebrar. E muita gente tem Bitcoin na mão. Eles vão vender os Bitcoins para tentar se salvar. Então o preço do Bitcoin não vai a $1 milhão, como disse o cidadão. Não, ele vai desabar. O ouro sim, a prata sim. Bitcoin não, nenhuma criptomoeda. Elas não têm lastro, né? Seja como for, e se eu tenho ações na bolsa, depende, empresas estatais não quebram. Mas as particulares quebram, ou se quebram. Então se você tem ações, vai depender muito do tipo de ação que você tem, né? De qual empresa. Conforme você quebra junto. Muita gente vai quebrar junto. Dias horríveis para quem é capitalista. E eu, se tem uma coisa que eu não sou, é capitalista. Eu sou um caipira que está regando um canteiro de alface. Pode ter certeza que eu não tenho ações. Não tenho bitcoins, não tenho ethereum, nenhuma criptomoeda, não invisto em inteligência artificial, não faço kombucha, não tenho uma loja de paleta mexicana. Não. Tem minhas galinhas estão ali, ó. Deixa eu ver se a gente consegue ver alguma delas. Vamos ver. Se consegue ver alguma delas. Não, mas aqui é a cerca, ó. Eles estão de trás dessa cerca. Tem galinhas e tem minha hortinha, que eu tô regando aqui agora. Eu não tenho ativos especulativos. Aliás, eu tenho a melhor coisa pra gente ter nessas épocas. Batata doce.
Plantem batata doce. Produz muito, produz rápido, alimenta bastante, é saudável. Plantem batata doce. Eu não posso dar conselho financeiro, legalmente inclusive. Não sei se vocês sabem disso, né? Se você não tem autorização, você não pode dar conselho financeiro. Principalmente relativo à bolsa de valores. Mas eu conselho, se cuidem, fiquem espertos e plantem batata doce. É um que eu posso dar para vocês. E eu vou terminar com esse conselho. Tenham um ótimo dia e plantem batata doce. O fim está próximo. Tchau.